Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme Carvalho, sou jornalista, também tenho mestrado e doutorado na área de Sociologia e eu estou aqui para falar de um assunto bem importante, muito atual. Você deve ter ouvido falar bastante das fake news, né? Então esse é o assunto da nossa videoaula de hoje. Eu quero que você confira comigo uma questão central para a gente pensar o fenômeno das fake news. Vamos lá, confere comigo na tela. Então, o que faz das fake news um fenômeno contemporâneo? A gente tem ouvido falar tanto de fake news, pós-verdade, uma série de assuntos aí que estão presentes no cotidiano da imprensa, do nosso dia a dia, das redes sociais também. E aí a gente se pergunta, o que faz então a fake news ser uma coisa tão interessante, tão importante e tão recorrente nos dias de hoje? E aí eu quero que vocês acompanhem comigo na tela esse infográfico aqui. Então é um infográfico do dicionário Oxford que mostra para nós que no período de 2016, e aqui nós temos dois picos que aparecem nesse infográfico, um no período de maio a junho de 2016 e outro no período de outubro de 2016. Isso aqui, esse gráfico representa quantas vezes a palavra pós-verdade foi citada nas redes sociais ou em buscadores ou em sites. E ela identifica que nesses dois momentos tem um crescimento do uso dessas palavras. Tanto que nesse ano a Universidade de Oxford acabou elegendo a palavra pós-verdade como a palavra do ano, porque ela foi muito utilizada. E por que aparecem então esses dois momentos de pico? Pelo seguinte, pessoal, em junho de 2016 era o momento em que se discutia o plebiscito na Inglaterra, na Grã-Bretanha, pela saída, pelo Brexit, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. E aqui você teve um fenômeno muito frequente naquele momento de difusão de informações falsas, de notícias falsas. E aí a palavra pós-verdade acabou sendo muito utilizada. Num outro momento, que é outubro de 2016, que é quando a gente tem um pico ainda maior, é o período das eleições norte-americanas. Período em que a Hillary Clinton e o Donald Trump estavam concorrendo à eleição e ali se verificou a difusão de informações falsas, também de boatos, notícias falsas. Então foram dois momentos muito peculiares em que você tem um crescimento de informações circulando, que são informações falsas, com a intenção de favorecer uma determinada posição, um determinado candidato. Então esse é um primeiro aspecto importante para a gente gravar aí. A fake news ela é sempre produzida com a intenção de provocar a distorção sobre aspectos da realidade, prevendo o atendimento de interesses particulares. Então isso é importante a gente gravar. E por que fake news está relacionado com pós-verdade? Bom, pessoal, porque principalmente o fenômeno da fake news ela está relacionado ao momento em que as pessoas já não estão mais tão preocupadas com a veracidade dos fatos. O que importa para as pessoas em geral, muito mais do que os fatos, são as informações, as ideias, os conteúdos que reforçam os seus pontos de vista. Então, no lugar da verdade, o que mais importa são as minhas convicções. Então, é a convicção das pessoas que passa a medir aquilo que vai ser compartilhado, aquilo que ao que vai ser dado credibilidade, ao que vai se comentar, ao que vai se reforçar como aspectos da verdade. Então, são questões que realmente nos preocupam porque a verdade já não é mais tão importante na nossa sociedade. Então são questões que a gente precisa se preocupar, sobretudo quando a gente está exposto a um mar de informações, a um mar de conteúdos todos os dias. Então para a gente dar uma continuidade nesse assunto aí. Então primeiro, fake news não é novidade. O que nós queremos dizer é que ao longo da história da humanidade, desde que o jornalismo existe, a fake news, a notícia falsa, sempre circulou na sociedade, ela sempre existiu na sociedade. Agora, com a questão das redes sociais, com acesso à internet, uma série de possibilidades novas decorrentes das tecnologias digitais, a gente verifica um crescimento dessa proliferação de notícias falsas. O segundo aspecto, a fake news parece notícia. Então ele tem toda a cara de notícia, tem o que a gente chama no jornalismo de lead, aquelas 6 perguntas iniciais respondidas no primeiro parágrafo, tem um texto impessoal, quer dizer, tem todo um discurso ali que se aproxima muito do que nós entendemos como um conteúdo jornalístico. Em terceiro lugar, ela usa elementos de veracidade. Então, esse é um critério jornalístico, a gente sempre cita na notícia fatos, elementos, declarações que dão ao leitor, ao ouvinte, ao telespectador, a impressão, a noção de que aquilo realmente está falando a verdade, porque ela pode ser comprovada
em alguma medida, né? Então são questões para a gente pensar. Em quarto lugar, é produzido com a intenção de distorcer a realidade. Então é uma produção deliberadamente falsa, com a intenção de distorcer aspectos da realidade para atender fins pessoais. E, como a gente falou, o último aspecto, portanto, é o atendimento desses interesses particulares. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então esse aqui é um caso do que aconteceu nos anos 90, foi uma fake news que realmente repercutiu muito no período para provar que realmente a fake news não é algo novo, né? Mas nesse momento aqui a gente estava no período em que você tinha a guerra do Iraque, os Estados Unidos haviam invadido o Iraque porque o Iraque havia invadido o Kuwait, né? E aí, para justificar para a sociedade por que deveria acontecer a invasão dos Estados Unidos, do exército norte-americano no Iraque, eles lançaram mão de um recurso, né, que era uma declaração de uma menina no Congresso norte-americano, a menina chamada Naira, que declarou, né, na frente de uma série de deputados, diante de câmeras e tal, que foram amplamente divulgadas para toda a sociedade norte-americana, que soldados iraquianos retiravam bebês prematuros de incubadoras de um hospital do Kuwait, onde ela disse que era voluntária, né? Tirava bebês de dentro da incubadora e acabava matando bebês no Iraque. Bom, até aí tudo bem, é uma questão muito drástica, né? Complicada, a gente fica realmente muito comovido com uma situação dessa. Acontece que era mentira, né? Então a informação não era verdadeira, a menina, inclusive, era filha de das pessoas que eram rivais de Saddam Hussein naquele momento e tal, e aí a informação disseminou e causou, no final das contas, uma vontade, né, da própria sociedade norte-americana em apoiar a invasão norte-americana ao Iraque, né? Então causou uma guerra, inclusive, né? Uma fake news que provoca uma guerra nesse caso aqui. Um outro caso importante, também recente, aconteceu aqui no Brasil, da dona de casa Fabiane Maria de Jesus, que foi linchada no Guarujá, que é a região ali do litoral de São Paulo, porque uma rede social lá do Guarujá, né, o chamado Guarujá Urgente, havia divulgado para as redes sociais que havia uma bruxa no Guarujá que estava sequestrando crianças e matando crianças para fazer um ritual satânico. Bom, isso aí causou uma comoção, as pessoas ficaram realmente muito assustadas e divulgaram um retrato falado dessa pessoa. E o retrato falado era um pouco parecido com a Fabiane, né? E aí, em algum momento, ela estava lá fazendo uma compra e alguém falou, olha, é a bruxa do Guarujá, não sei o quê. Nesse momento, as pessoas cercaram ela, começaram a bater nela, dizendo que ela era a bruxa, lincharam e a pessoa, infelizmente, acabou morrendo, né? De uma forma extremamente brutal. Tem vídeos na internet, é uma coisa horrível, mas muito baseado na informação que tinha sido divulgada na rede social. Acontece que era tudo mentira. Não havia bruxa, não tinha nada disso, e aí o problema aconteceu e resultou na morte de uma pessoa, então uma notícia falsa que acaba resultando na morte de alguém. Realmente, para a gente ver como a fake news ela é perigosa, né? Bom, e aí a pergunta, né? O que a pós-verdade tem a ver com as redes sociais? Bom, pós-verdade, pessoal, como a gente falou aqui, é a maneira como as pessoas encaram a realidade nos dias de hoje. Quer dizer, muito mais importante do que o próprio fato, do que a verdade sobre o fato, é o quanto uma determinada opinião, uma determinada informação reforça os meus pontos de vista, as minhas emoções, os meus sentimentos sobre determinados aspectos da sociedade, né? Então isso é uma questão importante. Agora, por que a rede social reforça isso? Sobretudo porque a rede social é um espaço muito voltado para divulgação de questões pessoais, né? Quer dizer, o espaço público, o espaço privado na rede social está muito confuso ali. Não há muita distinção entre o ambiente privado, um ambiente particular e um ambiente público naquele momento, né? E as pessoas tendem a expressar os seus sentimentos, seus pontos de vista. Nesse momento, a gente tem a criação das chamadas bolhas de informação. O que são as bolhas? São grupos de pessoas que passam a receber conteúdos que são compartilhados por amigos, por colegas, pessoas que estão nas redes sociais e que, muitas vezes, filtrado por algoritmos do Facebook, acabam recebendo exclusivamente conteúdos que estão relacionados àquilo que eles já postaram, àquilo que eles tendem a curtir. Acontece que daí a gente passa a receber só conteúdos que vão reforçar os nossos pontos de vista ou aquelas informações, aquelas opiniões que estão muito próximas das nossas. E aí cria-se, no final das contas, uma bolha, porque você passa
a não enxergar muitas vezes o que está para fora dessa bolha, né? Outras opiniões, outros pontos de vista ou uma diversidade de informações. Então, a rede social acaba ajudando na disseminação da notícia falsa, na disseminação da fake news, né? Até porque as pessoas passam também a ter acesso a uma ferramenta que consegue divulgar conteúdos em massa. Bom, então o que a gente precisa verificar no que diz respeito à rede social, relacionando a fake news, é que rede social, em geral, ela potencializa as possibilidades de divulgação e de difusão de fake news, porque as pessoas tendem a compartilhar, a marcar aquilo que vai reforçar o seu ponto de vista e que muitas vezes está sendo encorajado pelos colegas, pelos amigos que participam da sua própria rede social, tá? Bom, aqui uma pesquisa interessante para vocês notarem, né? Quem são as pessoas mais suscetíveis, então, a fake news. Em geral, pessoal, são os jovens de 18 a 24 anos. É esse grupo que vocês estão vendo aqui, a segunda coluna, né, que mostra que jovens com 18 a 24 anos são mais suscetíveis a fake news, geralmente. E aí um grupo um pouco mais velho, né, que é o grupo dos 25 aos 34 anos, também são os grupos, né, o perfil de sociedade que mais acessa a rede social, que geralmente estão mais suscetíveis a fake news. Em geral, o pessoal mais jovem é quem realmente está mais suscetível, porque não tem muita experiência, não conhece, né, não tem acesso a tanta informação apurada, uma informação mais trabalhada, uma informação jornalística mais trabalhada, tá? Então tá aí a questão para a gente pensar também quem são os públicos mais suscetíveis a fake news. E aí uma declaração interessante do Noam Chomsky, que é um linguista norte-americano, que ele diz que um efeito do acesso à internet é levar muitas pessoas a câmaras de eco, onde elas são expostas principalmente a materiais que reforçam seus próprios pontos de vista e excluem outros. Então, você lembra que eu falei da bolha, né, de informações que é provocada pelas redes sociais? É disso que o nosso amigo aqui, o Noam Chomsky, está falando, né? Cada vez mais as pessoas tendem a ignorar informações dadas por outros meios ou informações oficiais para acreditar cada vez mais naquelas pessoas que estão mais próximas das suas redes sociais ou que participam, compartilham conteúdos que reforçam seus próprios pontos de vista, tá? Então é uma situação bastante perigosa. E aí, para a gente já encaminhando aí para o final, algumas ações contra a fake news que nós temos visto que estão sendo adotadas por empresas, organizações, por exemplo, o que tem sido feito por algumas redes sociais que já estão começando a bloquear conteúdos, filtrar conteúdos falsos, né? E, inclusive, retirando do ar alguns perfis. Iniciativas de fact-checking. O que são as iniciativas de fact-checking? São iniciativas jornalísticas voltadas para fazer apuração de fatos ou checagem de fatos, né? Para verificar se a informação que está sendo divulgada por um candidato, por um político, por um determinado veículo, se aquelas informações são verdadeiras ou são falsas. Já existe uma série de sites que estão trabalhando nesse sentido, né? Que já oferecem serviços exclusivos de fact-checking, tá? O Marco Civil da Internet é um outro espaço importante governamental que tem se atido também a punir, né, inclusive fazer, enfim, colocar questões que punam pessoas que estão divulgando notícias falsas e algumas leis positivas relacionadas sobretudo, eleições, né? Aqui no Brasil, uma das grandes preocupações sempre foi a questão das eleições também, porque, em geral, nesse momento a gente tem a proliferação também de fake news, como já acontece historicamente. Aqui alguns fatos, né? Algumas notícias já publicadas sobre redes sociais que estão agindo e atuando contra a difusão de fake news. Está ali o YouTube, que tem investindo 25 milhões para combater fake news. Também o Facebook, que retirou do ar a rede ligada ao MBL antes das eleições, isso foi em maio de 2018, né? Vários perfis falsos ali que estavam circulando na rede social que foram abolidos pelo Facebook. O WhatsApp, que também está anunciando planos para tentar combater o fake news no Brasil. E ações em geral das próprias redes sociais para tentar evitar que esse tipo de conteúdo se prolifere. E para a gente finalizar, eu deixo aqui algumas dicas para você, para não cair em fake news, né? Não ler apenas o título, que é uma das grandes questões hoje em dia. As pessoas leem exclusivamente títulos e não leem o conteúdo, né, nas redes sociais. Verificar a data de publicação desses conteúdos, de fotos. Geralmente as falhas aparecem ali, né? Repetição de conteúdos que são utilizados em determinados contextos, mas que foram a concorrer em outro momento, né? E isso descontextualiza e as pessoas acabam acreditando numa informação que está distorcida. Conferir autor e fonte da informação, ver se o site é confiável,
comparar com outros sites. Geralmente a gente, quando tem acesso a uma informação, sempre desconfia da informação, né? Mas procure acessar um outro site, verifique outras fontes de informação para verificar se aquela informação é verdadeira. E para a gente finalizar, desconfiar sempre das relações causais simples, né? Às vezes os assuntos assim bombásticos, né, chamadas breaking news, podem ser falsas. É importante a gente correr atrás de uma outra informação antes de sair divulgando, compartilhando e curtindo qualquer conteúdo. Tá bem? Espero que você tenha gostado aqui do nosso conteúdo sobre fake news. Acompanhe sempre os noticiários. Vai atrás também de sites que trabalham com fake news para desvendar essas notícias falsas, também é sempre importante, né? E desconfie sempre de toda a informação antes de sair compartilhando, porque aí você também acaba evitando cair numa fake news, tá bom? A gente se vê numa próxima videoaula. Tchau, tchau!